Você já foi em festa de criança e viu que passa uma moto? Vamos esperar a moto passar. Você vai naquela festa de criança clássica e tem aquele buffet infantil com batata frita, doce, chiclete, bolinha de queijo, hambúrguer, pizza. Você sabia que fast food vicia mais do que cocaína? Quem tá falando isso não sou eu, é a revista Lancet, que é uma das revistas médicas de maior prestígio. Assim como esse estudo do Alternative Daily, que diz que fast food vicia 8 vezes mais que cocaína, e esse artigo da Forbes, que diz que cocaína e heroína viciam menos que óleo, e esse artigo da Scientific American, que diz que comer muito fast food altera o cérebro tanto quanto drogas pesadas, fica a pergunta: se o fast food é tão perigoso, por que ele faz parte tão grande da dieta principal de muitas pessoas? Não sou contra um adulto escolher comer um lanche no McDonald's, mas por algum motivo tudo está feito para que uma grande massa de pessoas escolha isso porque não tem outra escolha. Então, na verdade, não está escolhendo. Se nos privam de educação, de acesso à cultura e de dignidade, nos transformamos em seres tipo Walking Dead, né? Vamos atrás de açúcar e farinha o tempo inteiro. Por que eu tô falando isso? Vou começar contando um pouquinho da história desse canal. Esse aqui era pra ser o primeiro episódio do canal, mas eu tava me sentindo um pouco nervoso diante da câmera, não tava tão acostumado, deixei isso de lado. Olha como é que tava ficando. É muito diferente a pessoa tomar um whisky, fumar um baseado, cheirar, injetar ou comer um cheeseburger. Cheeseburger? Esse cara tá louco? Já explico. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. Então, sem querer, a gente tá mostrando ali pras crianças, assim, uma certa overdose, né? Não é meio estranho isso? Não é meio estranho que depois, quando essa criança vai fazer 10 anos, os pais não tenham coragem de falar sobre drogas, mas sem querer, inconscientemente ali estão introduzindo a criança num mundo de uma droga que talvez possa ser muito pior? Eu achei que era importante ter alguém com mais propriedade no assunto para falar sobre isso. Aí a gente convidou a Paola, que é uma excelente chefe de cozinha. Em inglês, o nome de um doce é um treat. É um prêmio, uma coisa que você come de tanto em tanto. Quando eu era criança, quando eu nascia, o refrigerante aparecia no Natal e nas festas de aniversário. Mas hoje você vê as pessoas descendo do ônibus às 7 da manhã com uma lata de refrigerante e um pacote de salgados, que é o café da manhã. Eu lembro, durante alguns anos, eu viajei bastante para a Califórnia, onde você vê os dois opostos. Você tem as Barbies que só comem algas e você tem pessoas que não conseguem se movimentar, do gordas que elas estão, tanto que tem esses famosos carrinhos que elas compram onde elas vão sentadas e vão andando porque pesam 220 quilos. Que nem no Huawei, né? Então, é isso, é assustador, mas é isso. É verdade que essa comida vicia e é verdade também que não nutre e que não faz nada. O nosso relacionamento com a comida era completamente diferente do que é hoje em dia. Quando a comida deixou de ser aquilo que a gente produzia para comer, e ela virou um negócio. A única moeda de troca é o dinheiro. Não tem muitos mais valores éticos ou morais, ou mesmo religiosos, eu não sendo religiosa. Mas a gente, tudo está medido por tempos de trabalho, quanto que eu ganho e o que eu posso comprar. Há não muito tempo atrás, recentemente, depois da Segunda Guerra, cultivávamos o nosso alimento. Estávamos muito perto de entender da onde vinha, o tempo que levava para se fazer, para crescer, a relação emocional que você tem quando você cria um bicho que você vai comer. E a gente não tinha tanto açúcar há não muito tempo atrás. Ela participou de um debate que a gente fez do Quebrando Tabu e mandou muito bem. Olha o que ela falou. Como se faz o que seria para mim esse controle da sociedade ou esse envolvimento da sociedade? Quanto tempo vão tardar e em quanto tempo a gente como estudantes pode criar uma pequena comissão para verificar que isso esteja acontecendo e que nessas escolas onde hoje tem bolacha, ele te responda que em 3 meses você vai lá e vai ter essa comida que alguém está fazendo com essas panelas que foram compradas, que chegaram lá, e fala com a merendeira, pergunta quanto ela ganha, pergunta se recebeu o salário e pergunta se ela tem treinamento. Assim que se faz. Enfim, eu achei que essa era a mulher perfeita para explicar um pouquinho sobre a indústria alimentícia e tá passando uma num avião, vai tomar no Então, se você pensa que nós vivemos o tempo inteiro trabalhando, que já não temos mais acesso à comida que a gente faz, que a gente precisa comprá-la, que determinados grãos e que determinados alimentos viraram commodity, então quantos mais pessoas comprem esses alimentos, mais negócio acaba sendo para alguns poucos que retêm o controle
dessa produção e dessas sementes. Então, na verdade, nós somos umas espécies de escravos de açúcar, trigo, soja, determinados tipos de grãos que estão presentes em toda a nossa comida e que são muito baratos, em teoria. Quando teve aquelas ocupações dos estudantes lutando por melhores qualidades na educação brasileira, ela foi até uma das escolas públicas e cozinhou para os estudantes. Quando eu fui no Fernão Dias, sabe o que era a comida? Eram umas sacolas ao vácuo de cubos de frango cozido em óleo de soja, bolinhas de carne cozidas em óleo de soja, feijão cozido em óleo de soja, e o café da manhã e o lanche da tarde era uma batida sabor coco, feita à base de açúcar, xarope de milho, leite em pó, essência artificial de coco, corante artificial. Então, em tudo que eles comiam, tinha óleo de soja, açúcar e xarope de milho. Em tudo. Por isso você tem agora todas essas pessoas intolerantes ao glúten, por isso que temos as alergias que antes não tínhamos. Porque antes a gente comia menos e muito mais variado. Hoje comemos muito, mesmo não tendo dinheiro, e a mesma coisa o tempo inteiro. E eu acho que não existe pior violência do que um governo não se importar com educar e com trazer dignidade para as futuras gerações. E dar essa comida de merda que se dá nas escolas é uma violação a todos os direitos e a todas as possibilidades. É criar uma comunidade de pessoas que não vão nunca dar valor à comida. Se as escolas comprassem a produção local, de agricultores locais, de perto das escolas, cada escola e cada núcleo social respeitaria a biodiversidade local. As cozinheiras cozinhariam com comida de verdade. Se você é cozinheira, você quer cozinhar, não quer abrir um pacote ao vácuo e jogar em uma panela para aquecer. Você não sabe o cheiro horroroso que tem essa comida. Parece que você está aquecendo comida de cachorro. E isso é violência. Sabia que tem médicos que falam que açúcar pode ser considerado droga e que o abuso do açúcar é tão perigoso quanto várias drogas ilícitas? Tem médicos que dizem que açúcar não é droga. Eu resolvi ligar para uma médica para perguntar o que ela acha e pedir para ela mandar o depoimento dela por WhatsApp. Olha o que ela falou. Se açúcar é uma droga, que pergunta interessante. Se consumido em excesso por um longo período de tempo, ele aciona os mesmos mecanismos de ação como várias outras drogas no cérebro. Como funciona? Ele provoca um desequilíbrio da produção de dopamina, esse neurotransmissor que dá essa sensação de bem-estar e de prazer. Aí essa produção de dopamina cai, o meu corpo pede mais açúcar, eu como mais açúcar, e isso gera um ciclo vicioso, muito parecido com o ciclo das drogas. Nós não temos mais acesso a entender o que é cozinhar e não temos mais tempo para cozinhar. Se você pega uma mãe ou uma família que trabalha e que precisa pegar um ônibus e viajar 2 horas para trabalhar, deixa o filho na creche, volta às 7:30 da noite, pega o filho da creche, chega em casa às 9, essa mãe não vai para a horta, não vai pegar os vegetais, não vai descascar, cozinhar e preparar um arroz, feijão, couve com ovo. Provavelmente faça miojo. Então, se eu não sei, se eu não me importo e alguém me fala que eu posso em 5 minutos, acrescentando água, ter uma refeição saudável para minha família, foi vendido para ela que isso é bom, é rápido, que dá status e é muito barato. Estamos invadidos por comida de mentira, cheia dessas coisas que sobram. Óleos, farinhas, açúcares, essências, corantes. Por isso que eu e muitas outras pessoas chamamos a obesidade hoje em dia a fome dos pobres. Porque quem mais consome essas coisas são as classes que têm menos acesso e são as pessoas mais pobres. O que é mais perigoso? Fumar um cigarro de maconha ou comer um hambúrguer? Quando a gente olha para os números dos Estados Unidos, morrem por ano naquele país 300 mil pessoas por complicações ligadas a sobrepeso e obesidade. Quando você olha o número de pessoas que morrem por causa de overdose de maconha, é 0. Todos esses anos estudando drogas, estudando o efeito que elas têm sobre a gente, os diferentes consumos, nos mostraram que, na verdade, o importante é dar informação para que elas não façam uso abusivo ou problemático. Isso quer dizer que informação e prevenção são muito mais valiosos. E tá aí o segredo mesmo para que o consumo de um Big Mac ou de maconha não sejam danosos para ninguém que o faça. Somos 8 bilhões, mais ou menos. Quase 10% morre de fome ou de consequências de má alimentação, incluindo consequências da falsa alimentação, que é a obesidade. O Brasil está tendo, acho que quase a metade das nossas crianças estão perto da obesidade ou já são obesas. Então falta educação para aprender a escolher, conhecer quais são as outras possibilidades, faltam políticas
públicas que ajudem a que a gente coma diferente. Cultura, basicamente. Oi, Fran. Quem é? Minha filha. Como você é linda. Você quer vir? Como é que é quando você faz aniversário? É? O que tem pra comer? No aniversário que eu faço, não nos que você vai. Quer que eu te lembre? Lembra? Frango, tomatinho, bolinhas de mozzarella fresca, umas pizzas que a mamãe faz, pequenininhas, que faz carinha. Que mais? E tem muito chocolate e muito açúcar? Né. Faz bem ou faz mal? Que é miau miau? Eu sou super contra os radicalismos, sabe? Porque obviamente que o oposto a tudo isso é um radicalismo de não pode comer açúcar nunca, não pode comer gordura nunca, não pode comer farinha nunca. Aí você dá outro espaço para aquela indústria que te vende tudo que é gluten free, sugar free, fat free. Na verdade você tem que comer comida e às vezes você vai comer açúcar. Na mesa tem um bolo de banana, se você come um bolo de banana de tanto em tanto não tem problema. O problema é se você come açúcar no café da manhã, açúcar no almoço, açúcar no chá da tarde, açúcar no lanchinho, sem falar de refrigerante. Refrigerante é uma sacanagem, porque não aporta absolutamente nada e te enche de açúcar e vicia. Quando eu fiz o Quebrando o Tabu, se vocês puderem resgatar no material bruto, eu entrevistei um cara que ele tinha uma vinícola em Portugal e a gente discutiu a questão do abuso de drogas e do álcool. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. O problema não é o vinho, é você despir o ritual disso, você banalizar isso. Da mesma forma que eu acho que o problema é existir o refrigerante ou existir o comercial de refrigerante, o problema é a falta de informação cultural. O problema é a educação. Tudo fica resumido à dignidade que temos quando nos formamos como pessoas. Vivemos em um mundo onde tudo isso já não tem muito mais valor. Quando a gente olha a maconha, tem uma regulamentação muito severa. Em contrapartida, a indústria que se apoia no açúcar tem uma regulamentação muito mais solta e uma grande falta de informação sobre os riscos e potenciais perigos que o abuso dessa substância tem. Mas eu queria muito falar sobre isso porque isso me deixa indignado. Eu tenho um amigo que adora ler. O cara leu tudo quanto é livro na vida. É o Pedro Bial. A gente fez um documentário juntos e uma vez na gravação ele estava me contando sobre um livro que ele leu. Tem um livro chamado Sugar Blues, muito bom, que fala sobre a indústria do açúcar e como a indústria do açúcar coloca tanto açúcar nos nossos alimentos que acabam viciando a gente. Então eu achei interessante pedir para ele resumir, fazer uma resenha do livro. Olha o que ele falou. Eu li o Sugar Blues há mais ou menos 40 anos. Eu fiquei quase 40 anos sem comer açúcar por causa daquele livro. Nós estamos falando de 74, 75, porque justamente quando a indústria do açúcar ganha a guerra de propaganda, as mentes, sobre o que era pior para a saúde, a gordura ou o açúcar. A gordura entrou de vilã quando hoje a gente entende que a gente necessita de várias gorduras e o açúcar era o vilão. Mas se você tira a gordura de alguma coisa, você tem que compensar com outra, senão é horroroso. Então você coloca um monte de açúcar. Em várias formas, xaropes e glicoses e glucoses e todas essas coisas, glucose de milho, xaropes, que são terríveis porque não aportam absolutamente nada. O que aconteceu depois disso? Essa epidemia de obesidade que assola o mundo, o Brasil e todos os países que a gente vê hoje. O açúcar é um elemento corruptor na civilização ocidental, principalmente das crianças. As crianças são corrompidas, manietadas e dobradas na sua vontade, no seu desejo, pela administração dessa droga poderosa. Então, um prazer fugaz, fica dependente e, olha, você faz isso que eu te dou um pirulito, faz isso que eu te dou um sorvete, faz isso que eu te dou um docinho. Esse mecanismo de compensação, castigo na carência, na fissura e de compensação se você se comportar bem, é o grande símbolo da corrupção mental, emocional da civilização ocidental. Eu não dou um pirulito para minha filha porque ela se porta bem. Ela tem que fazer o que está certo porque eu estou educando um ser humano. E isso não tem prêmio. O controle da TV ou como um celular com joguinhos para uma criança de 6 anos. É hipnotizá-las, é deixá-las quietas. Eu não posso culpar as mães que dão doces para as crianças e eu não posso culpar as empresas, porque para mim o primeiro culpado é o governo. Uma coisa interessante que eu aprendi com o filme Quebrando o Tabu quando eu fiz a pesquisa foi o seguinte: tem 4 coisas que podem proteger a pessoa do abuso de drogas. Primeiro,
Substância. As substâncias são diferentes. Então, uma coisa é a maconha, outra coisa é o crack, outra coisa é o açúcar. Cada substância reage de um jeito. Segundo, indivíduo. O corpo de cada um reage de um jeito. Tem gente que pode tomar um copo de vinho e não acontece nada, tem gente que isso é o caminho pro alcoolismo. Terceiro, contexto. É muito diferente você consumir um álcool num contexto especial, celebração, numa cerimônia, num jantar romântico, e outra você consumir álcool todo dia para trabalhar. E por fim, frequência. É totalmente diferente uma pessoa que fuma um baseado de vez em quando daquela pessoa que fuma várias vezes por dia. Depois eu entro mais em outro episódio sobre essas 4 coisas que eu aprendi. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que comida é a mesma coisa. Se você oferece uma comida fresca, se você envolve as crianças na cozinha, se elas sabem de onde vem a comida, se elas podem orgulhosamente levantar a mão e falar que esse quiabo que estão comendo foi o pai que plantou aqui perto, se as crianças entram na cozinha e ajudam a cozinhar de tanto em tanto, se tem uma pequena horta e elas podem colher que seja saladas de um dia no mês, se você dá esse acesso, essas pessoas nunca mais, depois de 10 ou 12 anos de educação, vão ser clientes, vão virar clientes desse tipo de comida ruim, barata e falsamente gostosa, porque o paladar já foi criado, porque a dignidade já foi implantada. Sem educação e com a violência que se recebe todo dia desde que você nasce, estamos fritos. Não tem para onde ir. Exato, muito obrigado. De nada. O objetivo desse episódio foi um pouquinho questionar a nossa cultura. Ninguém coloca muita ênfase na questão de educação sobre o uso do açúcar, da fritura, da gordura. O que a gente está falando aqui é a importância de capacitar as pessoas para tomarem suas decisões com responsabilidade. Então, saber um pouquinho do risco do que vai na nossa mesa, o que vai na nossa barriga, o que a gente come, é importante. Se você curtiu esse episódio, dê like, comente, compartilhe, por favor, é super importante, aqui no blog da Folha, compartilhe no YouTube, compartilhe no Facebook. Aqui tá o episódio da semana passada, esse aqui foi o primeiro episódio, primeiro, não o primeiro que ia ser o primeiro, que é esse é o primeiro que ia ser o primeiro. E finalmente aqui, um outro episódio muito legal também. Quer dizer, eu achei legal, você pode achar uma merda. E de novo tá passando um avião, meu Deus do céu. A gente mora embaixo de uma ponte aérea. É isso, valeu, obrigado.